Saudações fraternais filhos de Sofia. O projeto Sabedoria Arcana é uma iniciativa que visa a expansão da consciência através de podcasts e livros. O objetivo é compartilhar conhecimentos e experiências que possam inspirar ao buscador, para que o projeto possa continuar produzindo conteúdos de qualidade e alcançar cada vez mais pessoas. É necessário contar com a colaboração financeira dos ouvintes e leitores que se identificam com a proposta e valorizam o trabalho realizado. A sua contribuição é muito importante para a manutenção de equipamentos e despesas do projeto, como hospedagem de nosso site, edição, divulgação, entre outras. Você pode colaborar com o projeto Sabedoria Arcana através do QR Code que está à direita do vídeo ou com a nossa chave Pix, que está na descrição do mesmo, doando qualquer quantia. O selo Sabedoria Arcana tem a honra de apresentar Olá, descendentes da sabedoria das eras, saudações fraternais, como estão todos? Espero encontrá-los bem aí. Hoje estamos aqui mais uma vez para gravar um episódio do nosso podcast, fruto do projeto Sabedoria Arcana, que visa divulgar o conhecimento arcano por meio de livros, cursos, vídeos e, claro, esse mesmo podcast. Esse mesmo podcast que agora, além do áudio, estamos no canal do YouTube, sempre postando lá as nossas gravações, nossos áudios. Então aproveitem para visitar o nosso site www.sabedoriaarcana.com.br, além das mídias que a gente normalmente tem, como já mencionei aqui, né? O Instagram, temos o TikTok, o Facebook, e assim acompanhar as novidades dos nossos trabalhos. É um prazer estar aqui de novo, né, com o nosso querido membro titularíssimo do projeto Sabedoria Arcana, já que é um projeto com tantas características, que é o nosso querido irmão e amigo Pablo, Bispo dos Santos. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Não, é uma felicidade estar aqui mais uma vez nesse podcast. Para mim é uma honra e um privilégio poder cooperar com esse projeto, né? Nós estamos dedicados realmente a fazer o nosso melhor para trazer para o público em geral uma visão que às vezes é uma visão diferente, às vezes é um ângulo um pouquinho diferente sobre assuntos que estão ligados ao campo do misticismo, ao esoterismo. E, claro, nossa principal preocupação é com quem vai nos ouvir. Então, digo que não seria possível para nós manter o podcast sem vocês aqui conosco, né? Então, mais uma vez, agradeço por estar presente e agradeço a nossa audiência. Podemos dar início a essa rodada aqui. Bem lembrado. A gente tem aí sempre várias mensagens ao longo do mês. Obrigado a todos que estão sempre aí com a gente, né? Mandando mensagens, sugestões, ideias, compartilhando também o que a gente bate papo aqui. Então hoje nós resolvemos mudar e não mudar, né? Na verdade está dentro do nosso escopo, mas nós vamos falar sobre uma questão astrológica que, obviamente, os ouvintes que têm interesse podem também fazer depois suas correlações com demais assuntos arcanos e etc. Que é sobre Júpiter e o ciclo de 12 anos. Sim. Então nós vamos falar um pouquinho aí do planeta, né? Nós vamos falar um pouquinho de quem é Júpiter. Sim. E dessas questões que, obviamente, têm relação com o que a gente está vivendo hoje e tem relações simbólicas e iniciáticas importantes que, dentro do que a gente puder falar, a gente vai colocar aqui, né? Evidentemente, sem revelar os maiores segredos, entre aspas. Sim. Bom, então, primeira coisa que eu queria te perguntar, Pablo, é o seguinte: o que representa Júpiter, né? A gente ouve falar sempre pelo tarô, pela astrologia, né? Pela magia, pelas religiões, a mitologia, né? O deus Júpiter e etc. Sim. Então, esses aspectos assim, mitológicos, da psicologia profunda, né? Da astrologia, o que você podia falar sobre nosso personagem de hoje, que é Júpiter? Perfeito. Bom, eu vou começar pelos aspectos, né, mitológicos e históricos, de certo modo, né? Então, primeiro
primeira coisa que se pode dizer sobre Júpiter, Adílio, é o que ele não é. Júpiter e todos os nomes que ele vem a receber, ele de forma alguma pode ser considerado inexpressivo e também considerado como menor. Né? Tudo que está ligado a Júpiter é grandioso. Tudo que está ligado a Júpiter é expansivo. Né? Não à toa, mais adiante a gente vai aprofundar isso, né? Ele é chamado na astrologia de grande benéfico, a gente vai ver o porquê mais adiante. Mas assim, começando com uma abordagem que ao mesmo tempo que é mitológica e histórica, nós temos referências a esse planeta antigamente, né? Já desde os egípcios e de certo modo aos caldeus. Não, os sumérios ainda não tinham essa referência, mas posteriormente os caldeus tinham essa referência a Júpiter. E essa referência marcava sempre ao que era considerado como a associação a uma boa estrela. Né? Ou seja, ele era visto como um astro, numa época antiga. Nós não tínhamos tecnologia para discernir astros de planetas ou coisas assim. Ele era associado a uma boa estrela. Isso é um ponto. Falando desde um aspecto mitológico, Júpiter é, entre aspas, uma versão 2.0 de Zeus, rei dos deuses grego. Né? Por que 2.0? Porque lá na Hélade antiga, desde os cultos dos mistérios minoicos, cretenses, nós tínhamos em Zeus a figura do Senhor dos Céus. Né? Aquele que iniciou a dinastia dos titãs, na guerra conhecida como Titanomaquia. Ou seja, ele depõe o seu pai, que é um outro planeta, que talvez seja interessante mais adiante. Vamos deixar em suspense para o pessoal, porque em outro momento talvez a gente deva falar do pai de Júpiter, que é Saturno, ou Cronos, senhor do tempo. Né? Então, é interessante também. Muito. Eu acho que não pode demorar muito, não. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Mas o Zeus, né, na mitologia grega, tem um papel super importante porque ele inicia aquilo que vai ser chamado de Era de Ouro. Ele finaliza a Era dos Titãs ao matar o seu pai. Matar não, desculpa, ao banir o seu pai, né? E com esse banimento, com essa revolta, né, ele inicia uma nova era. E se autoproclama rei dos deuses. Se autoproclama rei dos deuses e divide o que vai ser conhecido como para a Hélade, né, como o universo, em 3 dimensões. O Olimpo, onde ele reinava, a Terra, que é onde posteriormente viveriam os homens, né, e a Terra estaria sob o domínio do seu irmão Poseidon, que também posteriormente foi conhecido como Netuno. Eis um tema aí depois para a gente conversar. Né? E o sombrio e poderoso Hades, né? Senhor dos mortos e do submundo, também conhecido como Senhor da Magia, em alguns mistérios. Não vou entrar nisso, porque senão a gente vai ter que pegar outra fonte histórica. Mas, de todo modo, Júpiter, Zeus, né? Melhor dizendo, ele tem um papel grande e ele foi associado, como eu já disse, né, desde os tempos antigos, né, a astrologia é uma boa estrela. Ou seja, dizia-se que aqueles que tinham uma influência de Júpiter sobre si poderiam, com facilidade, exercer a chamada arte régia, né, que era a arte de governar. Né? Então, não é pouca coisa. Bem, como nós sabemos, no período helênico, houve aí, com a expansão do Império Romano, uma assimilação muito grande da cultura grega pelos romanos. E então, o mesmo Zeus, ele passa a ter um outro nome, mas com características muito similares. É praticamente o mesmo Deus. Quem conhece Roma vai saber que Roma tem uma colina chamada Capitólio, que por acaso os Estados Unidos copiaram para fazer a sede do seu governo, chamam de Capitólio também. Mas ela é chamada de Capitólio e quando é erguida ali, nessa colina, uma das sedes do Império, você tem a consagração dessa colina a Júpiter, e então era Júpiter Capitolino. Né? Então imaginemos o seguinte, como é que esse mito ele vai transcendendo e vai passando para o plano concreto? Gente do Império Romano, porque dizia-se que todo aquele que viesse a ser imperador
teria necessariamente se consagrar a Júpiter capitolino, né? Então, é realmente digno da nossa atenção essa ideia de que nós temos aí um elemento forte para abordar. E eu diria, acho que você, sem dúvida, pode vir aclarar com alguns conhecimentos que eu não possuo, até por sua formação, né, algo do plano concreto. Porque, ao que me parece, Júpiter não é também um planeta qualquer do ponto de vista da astronomia, tô certo? Sim, sim, é verdade. Júpiter, assim como Saturno, que Sim. merece um destaque, como você falou, são assim, planetas muito interessantes, né? E Júpiter é o maior planeta do nosso sistema solar e é um dos 4 planetas que são considerados planetas gasosos, né? Não são rochosos como Mercúrio, Terra, né? Marte e tal. É Urano, Netuno, Saturno e Júpiter. Mas o maior de todos, e é quase uma estrela, né? Porque para a astronomia a gente pode dizer que Saturno e Júpiter, se tivesse um pouco mais de agregação de massa na hora que formou o sistema solar, poderiam ter virado pequenas estrelas, né? Como o Sol é uma estrela considerada pequena mediante outras aí, né? Que existem hoje já descobertas. Então, mas é um planeta muito interessante. Todo mundo já viu aquela imagem, ele é muito grande e a gente tem hoje catalogado, eu estava olhando no outro dia, alguns lugares falam 92, mas você já encontra 95 catalogações de satélites, de tão grande que é. Esses pequenos objetos começaram, pequenos em relação a Júpiter, formaram ali mais de 90 satélites, sendo que o maior deles, né, é maior que Mercúrio. O maior satélite de Júpiter, tamanha a massa de Júpiter, né, que tem uma gravidade muito grande, 2,5 vezes a nossa, apesar de não ser de rocha, tem tanta massa ali gasosa que a gravidade é 2,5 vezes a nossa. E daria mais de 300, quase 320 terras, umas 317 planetas terras dentro de Júpiter, né? Então esse satélite, que é o Ganimedes, se não me falha a memória, ele é maior do que o menor planeta nosso ali, que é Mercúrio, né? Sim. Então é um planeta que tem muitas características interessantes, né? Foi visto por Galileu. Quando Galileu conseguiu observar, né, junto com a Lua, e fez registro, e conseguiu ver 4 satélites. Hoje a gente já sabe que tem mais de 90. Né? E aquelas faixas coloridas são muito interessantes, porque a rotação do planeta leva aproximadamente 9 horas só do nosso dia. Então o dia de Júpiter leva mais ou menos 9 horas. E aquelas faixas é porque em lugares diferentes do planeta você tem rotações ali diferenciadas, assim como acontece com o Sol. Então assim, é quase uma estrela nesse sentido, mas é um planeta, né? Porque planeta é uma palavra que antigamente queria dizer errante, né? Aquele que erra pelo céu. Que não é fixo como as estrelas fixas. Estrela para os antigos é que era fixo. Planeta, né, no linguajar dos antigos observadores babilônios e da Grécia, é o errante. Então, assim, ele tem uma característica quase que de uma estrela mesmo. Então, eu até acho que esse poder astrológico, esse poder mitológico, essa coisa que você falou, de uma certa maneira se comprova astronomicamente pelo fato dessas características muito similares. E uma curiosidade também, já que você pediu para falar, todo mundo lembra que tem uma mancha, uma bola, né, nas imagens de Júpiter. Aquela mancha ali é uma tempestade que já dura séculos. Séculos, né? Então, tem uma menor embaixo, uma bolinha branca, tem essa bola laranjada. Só de baixo, o tamanho da tempestade na atmosfera gasosa de Júpiter é maior do que a Terra. O planeta todo, o nosso planeta. Realmente... Então, o Galileu já tinha visto essa tempestade no século XVII. Então, é uma tempestade que dura séculos. Sim. É incrível. Interessante assim, o planeta. Muito. E aí, se você me permitir, né, isso me lembra até um certo princípio hermético, né, de que assim como é em cima, é embaixo. Né? Então, veja, para o sistema solar, me parece que se Júpiter não existisse, o sistema talvez não tivesse essa configuração. Mais ou menos, eu digo mais ou menos, porque não teria, né? Então, vejamos a importância, né, do astro. O equilíbrio de Saturno e de Júpiter para esse nosso sistema é fundamental. É fundamental. E não esquecendo, num outro momento vamos falar
de Saturno, que ele vai ter uma polaridade diferente, mas ele é também um planeta extremamente crucial, né, para quem estuda, né, astrologia, etc. Retomando, Adília, aqui um pouco desse tema, né, da regência, de ser o rei dos deuses, etc. Nós sabemos que a astrologia, ou pelo menos boa parte dos astrólogos concorda dela ser um sistema simbólico, né? E Exato. Aham. por ser um sistema simbólico, não necessariamente ela é fatalista, né? Ela tem um sistema ali que ela vai mostrando, da mesma forma que, por exemplo, até mesmo o nosso DNA, você tem o seu DNA quando nasce, mas você não vai ficar exatamente igual aquela programação genética, porque tem uma interação sua com o ambiente ali, né? Então, uma série de coisas pode acontecer da mesma forma, né? Sendo um sistema simbólico, aquilo que está colocado na astrologia é tendência, é probabilidade, não necessariamente é fatal. Mas uma característica que é interessante é a seguinte: Júpiter na mitologia é o rei dos deuses. E Isso. para a Eu ia te perguntar astrologia, isso. é, Justamente. exato, é o rei dos deuses. Ele é muito importante, né? Como você Importantíssimo, é o falou dos regente. deuses, você tá falando, né? Eu acho que é o mais luminoso, né? Talvez. Eu acho até que aparece mais do que o Sol, não sei se eu estou errado. Mas Sim, né, sim, pensando antigamente, né, em sim, termos clássicos, né, sim. ele tem uma importância muito grande. Muito grande, porque você vai ter a Lua e o Sol como os dois grandes luminares, ok, mas você tem Júpiter como sendo fiel da balança, digamos assim. Muito associado Exato. também a uma questão da justiça. Então, Júpiter é associado não só à justiça, mas também a a dois aspectos que são super importantes para a gente pensar. Um primeiro é o fato de que onde ele está, assim como acontecer com Zeus, ele expande, só que às vezes ele expande de maneira desmesurada, né? Tudo que ele toca, ele expande. Vamos lembrar um pouquinho do Zeus, né? Zeus era o rei dos deuses, mas vez por outra, ele tinha lá os seus Exacerbava, acessos né? tinha lá os seus acessos de fúria, saía atacando raio, né? Num dado momento ele pune Prometeu, porque Prometeu deu fogo aos homens, coloca Prometeus, né, que era um titã, lá no Monte Cáucaso pendurado para ser torturado eternamente. De vez em quando ele dava umas escapadas, né, do casamento que ele possuía com a deusa Hera, vinha na Terra, engravidava uma mortal, e aí tivemos milhares de heróis que eram semideuses. Ou seja, temos de considerar não só o lado jupiteriano, que tem a ver com a expansão, com a justiça, mas também o aspecto sombrio, né, que é a dos exageros. Eu acho que isso é fundamental. E um terceiro ponto que tem muito a ver com esse simbolismo de Júpiter é que ele é regente do planeta Sagitário e antigamente era regente também de Peixe, né? Hoje, com a astrologia moderna, Netuno rege Peixe. Então a gente pode falar em uma dupla regência, digamos assim, em Peixes, tá? Uhum. E o que a gente vai chamar de domicílio noturno, e o domicílio diurno, né, que é a regência clássica, tradicional, é o signo de Sagitário. E aí Júpiter também tá muito associado ao despertar da consciência, né, assim como o ícone de Sagitário, né, o despertar da consciência, a Sim. busca do rumo e etc. Portanto, no meu modesto entendimento, o que vai determinar, né, a influência de Júpiter sobre os assuntos que ele toca, sejam signos, casas astrológicas, etc., é como o indivíduo está lidando com essa potência e o quanto a sua consciência está desperta, né? Então, Sim. vou dar um exemplo aqui para contextualizar o público, falando dentro de uma área específica. Por exemplo, supondo que tenhamos uma pessoa com Júpiter numa sexta casa, geralmente ligada à saúde, né, ligada também ao trabalho, ao cotidiano, etc. Supondo que essa sexta casa esteja em Touro, tá? E Júpiter esteja ali. Ora, tanto o indivíduo pode ter um esforço, um reforço para ser resiliente, ter disposição física e tudo mais, como ele pode, ao mesmo tempo, ter uma tendência a ser alguém extremamente teimoso, preguiçoso e em nível de saúde,
o cara pode sofrer com problemas ligados a distúrbios alimentares, como diabetes e outras coisas, né? Por exemplo, Sim. né? Então, vejamos, há uma questão que é muito diria singular até, que é observarmos que esse exagero, essa potência toda, não necessariamente, apesar de Júpiter ser conhecido como grande benéfico, ter a ver com a sorte, ter a ver com a justiça, não necessariamente ela vai ser boa, vai depender de cada configuração individual, né? Isso é um ponto importantíssimo para a gente falar, né? Então, eu podia, se você achar pertinente, posso trazer até alguns exemplos, né, de Júpiter nos Claro, signos, sim. né? Por Isso exemplo, é interessante para quem vai ouvir depois poder pensar nessa questão de se encaixar, né? isso, porque eu vou falar dessa ideia dos signos, porque guardem bem o que eu vou dizer. São 12 signos, tá? E mais adiante a gente vai falar de um certo ciclo, que é o ciclo de 12 anos de Júpiter, né? Então, eu diria que Júpiter está fortemente associado ao número 12, né? Parece até que você também deve ter alguma coisa aí, supõe, para falar a esse respeito daqui a pouco, né? Mas vou falar muito rapidamente, Adílio, para ser sintético, né? Para quem quiser se aprofundar mais, aí a gente até depois sugere literatura, sugere alguma coisa, mas eu vou falar sinteticamente. Por exemplo, Júpiter em Áries, ele dota o sujeito daquela qualidade cardinal ariana de ser o desbravador, de ser o pioneiro, né? Mas também de ser o briguento, né? De ter aquele estereótipo ariano potencializado, né? De ser o sujeito briguento, né? Quando nós vamos ver o Júpiter em Touro, tanto você pode ter o sujeito resiliente, né? O sujeito com convicções, etc. Mas você pode ter um aspecto taurino, que é o aspecto ah, de se deixar levar pelos prazeres carnais e, ao mesmo tempo, de ter uma certa preguiça e imobilismo, né? Quando você tem Júpiter em Gêmeos, é o contrário, né? Júpiter está potencializando aquela velocidade típica do geminiano de pensar e pensar muito, como às vezes ele está potencializando a característica negativa do estereótipo geminiano. Eu digo estereótipo porque nem todo mundo vai se comportar assim, mas é uma tendência, né, do geminiano em começar coisas e não terminar, né? O cara abre Sim. milhões de portas, mas poucas ele consegue seguir. Um Júpiter em Câncer, ele vai trazer ao mesmo tempo a possibilidade de uma sensibilidade grande, um aspecto que é interessante, que é o aspecto da fecundidade do indivíduo, é algo a se observar, mas também traz a característica de você ter uma pessoa emocional demais, seja do ponto de vista da ira, seja do ponto de vista dos ressentimentos, das mágoas e tudo mais, né? Um Júpiter em Leão, eu brinco com as pessoas, né, por ser leonino, não vou falar mais do que isso, né, se eu sou leonino, eu brinco com as pessoas dizendo, olha, Leão é o único signo que não tem sombra porque ele é regido pelo Sol. Então não tem sol. O que é tipicamente do Não tem estereótipo sombra, leonino, não tem sombra, né? é. Mas é tipicamente uma fala do estereótipo leonino. Mas eu diria o seguinte, É o quase Júpiter o sol, não é o sol da meia-noite, mas é o sol do meio-dia, né? é o Porque não sol tem do sombra. meio-dia, meu amigo, não tem Que é a sombra. 12ª hora, ó. Que é a Não é? 12ª É a hora. 12ª hora, né, do Que é ciclo, como... né? E aí, quer dizer, a gente vai ter Júpiter em Leão, ao mesmo tempo que ele favorece, e lembrem que eu disse de como, na antiguidade, os astrólogos correlacionavam esse planeta à arte régia, né? Júpiter em Leão é o estereótipo da arte régia. É o indivíduo que entre aspas, o arquétipo tanto do soberano justo e poderoso, como também do déspota. O lado sombra é o déspota, né? Um Júpiter em Virgem, nós vamos ter uma ênfase no trabalho meticuloso, no detalhismo, na busca por perfeição, do ponto de vista concreto, mas o exagero é aquela pessoa que é tão crítica, mas tão crítica que nada nunca estará bom o suficiente. Nada nunca está bom. Da mesma forma que algumas pessoas isso se manifesta com mania de limpeza. Não digo da higiene, mas aquela mania de limpeza em que nada está suficientemente limpo e a pessoa está limpando, limpando, limpando e não termina de limpar nunca. O tempo Porque inteiro. sempre vai vir bactéria, então você tem que continuar limpando.
Ah, quando a gente passa e vê Júpiter em Libra, é interessante porque os librianos, né, têm duas características mais ou menos estereotipadas, mas que ajudam a compreender o signo. Uma é a capacidade de diplomacia, né, e de bom relacionamento social, e a outra é o senso de justiça, né, muito pronunciado. Tanto que Libra tem né, o glifo da balança. Né? Um Júpiter posicionado ali é o Júpiter do juiz, né, o Júpiter do juiz. Né? Uma pessoa ali tem muitas vezes tem até inclinações para carreiras jurídicas, né, especialmente para exercer papel de magistrado. Da mesma maneira, você tem ali no lado sombra o Júpiter exagerando e se prendendo muito à norma e esquecendo do caso concreto, né? Esquecendo das pessoas, esquecendo que, tal como dito nos evangelhos, né? Por exemplo, num dado momento, Jesus diz que o sábado foi feito para o homem, não o homem feito para o sábado. Um arquétipo de Jesus, oh meu Deus, de Júpiter em Libra, é o cara que pensa que o sábado é mais importante do que o homem, tá? No contexto da lei judaica, né? Passando daí, a gente vai ver, depois de Libra, uma forte, e aí bem forte mesmo, né? E bem forte. Uma forte expressão que é Júpiter em Escórpio. Júpiter em Escórpio, ele potencializa duas coisas. Primeiro, o faro de detetive do escorpiano, né? O escorpiano é aquele camarada que é detetive mesmo, né? E, ao mesmo tempo, né, a sensibilidade até mediúnica, a sensibilidade... Os piscianos vão ter também, mas no caso de Escórpio, né, a capacidade para magia, né, para lidar com formas de magia e etc. Isso é o lado positivo. O lado negativo é aquele cara que não esquece nunca. Alguém fez alguma coisa para você em 1978, o cara tem um Júpiter em Escórpio ali, eu lembrei que em 1978 você não me deu bom dia 16 de março às 4h40 da tarde. E aí ele espera, às vezes, 30 anos e se vinga de você. E você já nem me lembra mais o que aconteceu, mas para ele é como se fosse hoje, né? Então você tem um Júpiter em Escórpio, ele potencializando, né, nesse lado sombra. Mais adiante, a gente vai ver um Júpiter em Sagitário, né, que é o arquétipo do buscador, né, da justiça, mas não a justiça dos homens, tá? É o buscador da justiça natural, das leis naturais, é o arquétipo até do místico, né, do despertar da consciência, mas também é, no seu lado sombrio, alguém que potencializa a picaretagem, entendeu? O falso profeta, né? Alguém que até sabe uma verdade, não a expõe, coloca uma outra coisa como se acreditasse nela. Qualquer semelhança com algumas pessoas que se autodenominam líderes espirituais hoje e propõem práticas absolutamente esdrúxulas, com finalidades torpes como alcançar dinheiro e poder, não será mera coincidência se você tiver um cara desse, né, com um Júpiter mal aspectado lá em Sagitário. Bom, Júpiter em Capricórnio vai potencializar um aspecto que é o aspecto da resiliência, mas também o aspecto do pensamento pragmático, pensamento lógico. É da cabra que sobe a montanha, né? Então você tem ali um aspecto forte, mas também pode significar aquela pessoa que... Eu posso dar um exemplo aqui tirado de filme, para ajudar a gente a pensar. Quem quiser entender melhor o lado sombrio disso, dá uma olhadinha no personagem que o Leonardo DiCaprio fez no filme O Lobo de Wall Street, né? É um Júpiter em Capricórnio. É dinheiro, entendeu? O negócio é dinheiro, é poder. Mas muita gente vai perder. Problema de quem perdeu. Geralmente, esse é um aspecto que favorece a carreira política e a carreira financeira, não no negócio, no mercado financeiro, não à toa, né? Tem uma questão aí muito importante. Bom, a gente está falando também de planetas de corregência, eu já tinha mencionado peixes, mas a gente está quase chegando no final dessa descrição. Quando a gente vê Júpiter em Aquário, e Júpiter esteve em Aquário, né, recentemente, Júpiter em Aquário potencializa duas coisas.
Primeiro, Aquário, ele tem ali uma regência moderna de Urano, e Urano é considerado como sendo, atualmente, né, na astrologia, a oitava superior de Mercúrio. Ou seja, assim como Mercúrio potencializa a inteligência prática e pragmática, Urano está conectado aos processos mentais superiores, né? Aquela inteligência que hoje o pessoal chama de holística, né? Aquela inteligência da genialidade, digamos, né? Urano forte é isso. Mas Júpiter em Aquário, ele está potencializando não somente o aspecto do descobridor, o aspecto do líder, do revolucionário, né? Das mudanças sociais, daquele que se doa, né? No sentido de trazer transformações, mas no seu lado sombrio, você tem o esquisitão. É o cara da moda. É o cara que ele, ele não só antecipa as tendências da moda, mas ele vive de modismos, né? É alguém que, entre aspas, quer causar, né? Ele está muito mais preocupado com o que ele está causando a coletividade do que com as realizações que estão por trás daquilo. Eu não posso deixar de fazer uma analogia, e aí eu deixo a nossos ouvintes, né, talvez sim, se for interessante, a tarefa de correlacionar isso, mas há muitas personalidades fugazes hoje, né, seja na internet, seja nos grandes meios de comunicação, que elas estão muito mais preocupadas em fomentar comentários sobre a vida pessoal do que em promover realizações. Ah, É uma sombra de Júpiter em Aquário ali, né? E chegamos sem finalmente, contar, encerrando. Oh, sem contar as fake news, né? poxa, nem fala, porque com esse espalhamento, né, que é propiciado por Aquário, né, e Aquário tem a ver com tecnologia e etc., é fake news direto, quando você tem um Júpiter mal posicionado ali. São aquelas pessoas que só vivem de fake news, né? Que só vivem de fake news. Você e eu, Adílio, podemos falar de uma experiência em escala menor, até porque circulamos no meio acadêmico, né? Quem é do meio acadêmico vai saber que existe uma espécie de rádio corredor nas universidades, né? A Rádio Corredor, A exatamente. rádio corredor. E às vezes, por vezes, aparecem histórias mitológicas, né? Acerca dos professores e de alguns alunos, etc. E comigo já aconteceu. Às vezes eu ficava me perguntando, poxa, mas esse é o Pablo mesmo? Preciso conhecer esse cara, porque o cara faz tanta coisa, né? E geralmente isso tem a ver com aspectos, né, sombrios, né, de um Júpiter em Aquário. O Júpiter em Peixe, por sua vez, né, ele tem uma corregência, como eu disse, né? Modernamente temos Netuno como regente. Netuno é um planeta de espiritualidade, de mediunidade e também dos transes, sejam eles quais forem. Muitas vezes transes induzidos por drogas, né? Então, Júpiter entrando nessa 12ª casa associada a Peixes, ele tem a ver, sim, muito com o sentimento humanitário. Não esqueçamos que, por exemplo, o símbolo do cristianismo era 2 peixes, né? Era o peixinho, e nós temos Ictus, peixes, exatamente, e nós vamos grego. ter, exatamente, o ictus, e vamos ter, no próprio glifo do signo de peixes, né, os 2 peixinhos, um para um lado, outro para o outro. E aí, peixes tem muito essa dimensão da espiritualidade utilizada no sentido da caridade. Isso quando você tem um Júpiter que está bem aspectado ali, é um regente peixe, né, desde a astrologia medieval, mas do seu lado sombrio, ele está trazendo outra coisa, ele está trazendo delírio, né? Ele está trazendo delírio e o fanatismo, muitas vezes, né? Então, o indivíduo ele se convence que aquela ideia religiosa é tão boa, mas tão boa, que ele precisa fazer o proselitismo, né? E por vezes, inclusive, muitas vezes as pessoas falam, não, mas peixes é tranquilo. Não necessariamente, né? Muitas vezes é um aspecto que vai indicar ali, né, que o cara vai travar a Guerra Santa, né? Não por acaso, né, nós tivemos passagens de Júpiter por peixes. Hoje ele está em touro, né? E nós tivemos um acirramento no mundo de conflitos de natureza religiosa, que está numa escalada, veio de uma escalada até culminar no que está acontecendo hoje, né, que é uma situação complicada ali no Oriente Médio e etc. Né? Bom, falei do astro, né, nas casas, mesmo que sinteticamente, e são 12 casas, né, Adílio? Isso abre para nós
é uma perspectiva de falar um pouco de um aspecto que, ao mesmo tempo que é astrológico, é astronômico, né? Se eu tiver errado, por favor, me corrija, né? Mas o ano, assim como o dia em Júpiter é muito rapidinho, dura 9 horas nossas, o movimento dele é em torno do Sol de 12 anos, né? Aproximadamente, né? Lembrando que a Isso, astrologia é translação. isso, de translação. E aí tem um ciclo, porque ele vai passando, em média, em torno de um ano em cada signo do zodíaco, tá? Isso Certo. faz com que a gente tenha um ciclo de 12 anos do planeta, né? O planeta faz um Esse é o ciclo. famoso ciclo de 12 anos, então. Exatamente, que é um aspecto, acho que muito, muito relevante para nós, porque a, a cada 12 anos o ciclo vai tendo fases, tá? Então ele tem uma primeira fase, que é uma fase crescente de 3 anos, tá? São os 3 primeiros anos, é a primeira quadratura, tá? Uma fase de oposição, que é quando ele está pleno, mas ele está fazendo oposição ao Júpiter natal. Você vai ter uma terceira fase, que é uma fase já de que a gente poderia associar quase como se fosse um Júpiter minguante, né? Porque ele está realmente decaindo. E uma última fase, que a gente poderia associar quase como uma fase nova da Lua, né? Que é quando o Júpiter vai completar o ciclo, e aí é a hora da colheita, né? Então, assim, isso a gente vai observar que na vida das pessoas, esses ciclos de Júpiter são extremamente importantes e marcados até por alguns momentos especiais. Eu vou dar alguns exemplos pequenos aqui que acho que vão aprofundar a nossa discussão e talvez possam ajudar até a gente a pensar também em outras associações. Por exemplo, até os 3 anos, a criança ainda não desenvolveu a maioria dos seus anticorpos, né? Não desenvolveu, né? E o tronco cerebral, não o córtex. O córtex demora um pouquinho até estar formado, mas o tronco cerebral ainda não se desenvolveu totalmente até os 3 anos, né? Ainda não se desenvolveu totalmente. E olha aí, 3 anos, né? Com 6 anos, né? De 6 anos a gente tem o final daquela fase que é a primeira infância. Até mesmo se você olhar, por exemplo, o sistema educacional brasileiro, até 6 anos você está lá em creche e escola de educação infantil. Com 7 anos você inicia o ensino fundamental. Você tem o início do ensino fundamental. Não é à toa, estou dando um exemplo, né? Mas são marcações para a gente ver esse ciclo, né? Quer dizer, quando você está fazendo 10 anos, você está saindo da infância, né? 9 anos, né? E entrando na pré-adolescência, né? A fase de infância, pré-adolescência, que vai culminar lá nos 12 anos com o que a gente vai entender como uma entrada da adolescência. É muito significativo, por exemplo, Adílio, o fato de que as moças, né, começam a ter a sua menarca, né, a sua primeira menstruação, e, portanto, começam a ovular e etc., por volta de 12, 13 anos, no final do primeiro ciclo de Júpiter. Mas esse ciclo não se aplica só a isso, né? Ele se aplica também a eventos, a empreendimentos, a algo que você começa sob determinado influxo, e daí a um tempo você vai ver depois de 12 anos isso se completando. Quanto às fases da vida, depois do primeiro ciclo de Júpiter, você está entrando na fase da adolescência até a idade adulta. Com 24 anos, você está em idade adulta, né? Você passou um segundo ciclo de Júpiter, está em idade adulta. E até, por exemplo, para efeito legal, 21 anos você pode abrir empresa, beleza. Mas se você é dependente de alguém, ou seja, se você recebe alimentos, né, no caso de uma separação de alguma coisa, e estiver estudando, até 24 anos. Né? Olha aí o ciclo de Júpiter está associado à justiça. Olha como que tem aí uma correlação. Né? Com 36 anos, o indivíduo está, em tese,
já é para atingir a maturidade. Tem gente que hoje em dia vai atingir a maturidade, sei lá quando, mas em tese, né, com 36 anos, espera-se que o indivíduo atinja a sua maturidade e seja responsável pelo que fez e até esteja no pico das suas potências físicas, né, intelectuais, etc. Que com 48 anos ele está na maturidade. 60 anos ele entrou, né? Alguns entram antes, outros depois, mas em média ele está entrando na fase da vida que vai ser a velhice, né? E, e daí por diante são novos ciclos, mas entre aspas, né? Porque a gente está considerando um ponto de vista medieval, pô, o cara passou dos 60 é lucro, né? Passou dos Sim. 60, nesse aspecto é lucro, né? Isso é um ponto que acho que é super relevante aqui. Não sei se É você tem interessante algum. como é que Claro, os antigos, a gente está falando de muito conhecimento acumulado no século XXI, né? Mas sim, se a sim. gente pega é, o conhecimento, né, tradicional, não só que a gente encontra dentro do cristianismo, né, mas também dentro das tradições arcanas, né, Uhum, lembrando aqui o nosso programa, né, sim. a gente vai ver que tem correlações que são exatamente, se não são exatamente iguais, são muito parecidas, né? Poxa, nem Só que fala. sem o conhecimento que a gente tem hoje. Eles É, conseguiram chegar a conclusões, né, essa mesma divisão aí em 12 e toda a simbologia que tem o número 12 que carrega, né, em várias, até os 12 apóstolos, né, por exemplo, sim, que a sim. gente tem aí, e é interessante como no final muitas das coisas se fecham, pelo menos em termos psicológicos e simbólicos, as coisas se fecham, né? E Sim, sem contar que a própria Lua tem 4 fases, né? E a Lua é importantíssima para a para mulher, para a marcar, natureza, para sem marcar. dúvida. É. E, por exemplo, mais uma vez lembrando, né, dos antigos e daí das correlações, né? A ideia de horas, né? O dia em 24 horas, mas até hoje eu falo, são 6 horas da tarde ou 6 horas da manhã, ou seja, tem 2 ciclos de 12 horas, né? Depois, em alguns Exatamente. lugares é 24 horas, mas é muito comum, por exemplo, em países do hemisfério norte até outros, você dividir em AM e PM, né? Ou seja, você tem as horas diurnas e as horas noturnas, né? Dos É, 2 ciclos jupiterianos, né? exatamente. Né? Exatamente. Não deixa de ser, como acontece também, quando você vai fazer qualquer hora mágica, qualquer hora astrológica, você vai contando, né? E em relação à posição do Sol, dependendo do trabalho que você vai fazer, você não pode fazer à noite ou não pode fazer, não vai fazer de Exato. dia. Não, Então, pois é. e Então, NPM da mesma maneira. é a mesma maneira. Então, assim, tem esse elemento, algo que você mencionou que eu acho que merece um highlight da nossa parte, né? É que após o ciclo de 12 em termos místicos, sem entrar muito, né, sem entrar em aspectos esotéricos, né, falando de aspectos exotéricos, vou dar um exemplo aqui. Na ceia, na última ceia, né, isso tá lá nos evangelhos, nós temos quantos apóstolos mesmo que o Cristo tinha? Supostamente 12 no círculo interno, 12. né? Sim, sim. Oficialmente, vamos usar o cânone, É, né? No cânone, exato. tínhamos 12, certo? E um Isso, 13º, tá? Que viria a partir, né? Que isso. viria, que era o próprio Cristo, né? Ou seja, após o ciclo Exatamente. dos 12, após aquela mesa dos 12, após aquela ceia dos 12, teríamos, né, a partida, né? É, é um exemplo. Temos vários Sim, exemplos tem, aí, tem, sim. né, dentro do misticismo que nos ajuda a pensar um pouco dessa relação, né? Jupiteriana e Dentro o do ciclo de tarô que 12. você Pode sim. trabalha, a 12ª carta, Aham. qual é? Vamos lá. 12ª carta é o enforcado, ou como se diz no Brasil, mas na verdade é the hanged man, né? Você vai ter o Aham. pendurado. É porque o pessoal aqui no Brasil tem, às vezes, você sabe melhor do que eu isso, né? Você é um grande tradutor de coisas, então, poxa, cara, você imagina, né? O Cavaleiro Ivanhoe, aqui o pessoal entra numa que é Ivanhoé. Tem umas coisas É, assim, né? Então, por exemplo, né? O The Hangman, né? Que é o pendurado.
nos arcanos de tarô, o pessoal traduz aqui como enforcado, o que fica até esquisito, porque o cara tá enforcado pelo pé, né? Mas assim, quando você tem o fim, tá de cabeça para baixo. O fim do ciclo, ele representa uma mudança de perspectiva, na qual, se você não estiver de acordo com o movimento cósmico e kármico da tua vida, você vai ser colocado em suspensão. Você literalmente vai ver teu mundo de cabeça para baixo, né? Agora, é interessante ver que a associação de Júpiter, né, pelo menos quando você vai ver o tarô de White, né, o tarô do Oswald Wirth, que segue a perspectiva de Papos, né, do tarô boêmio, que em dado momento a gente vai até falar um pouco, né, sobre essa perspectiva, não hoje, mas em outro momento. Nós vamos ter o planeta Júpiter fortemente associado ao arcano 4, o Imperador, né? Lembrando dessa tradição, né, da arte régia e da influência de Júpiter. Mas observemos que se ele começa com 4, ele finaliza lá com o 12, quando você tem aí o arcano, né, do pendurado, né, no ciclo de 12, né? Então, tem essa associação importante, né? E na Cabala também, né? Porque quando você monta esse sistema que a gente conhece de árvore cabalística, com os planetas, né? Quando você vai passar o abismo, a última sefira antes de passar por Da'at, né? Que é o abismo, né? Que é o que vai levar até Binah, que é a antepenúltima sefira, antes de você atingir lá o cume dessa pelo menos essa primeira árvore que você esteja trabalhando, você está justamente em Resed, ou Chesed, como fala aqui no Brasil, né? A pronúncia, que é Júpiter. Então, quando você vai subindo, você vai passar para você passar de justamente esse estado, né, que você veio de Marte, né, se equilibrou, né, o rigor, toda a parte marcial. Aí você passa para Júpiter, né, que você atinge o ápice, está quase atingindo o ápice da coluna da misericórdia, aquele misericórdia divina. Você tem que passar por Júpiter para atingir a grande mãe, que é Binah. Né? Então, Júpiter é importante até ali nessa transição, para quem trabalha com essa simbologia cabalística, como várias organizações trabalham, né? Como a Golden Dawn, por exemplo, faz, né? Ou fez, né? Precisa muito desse conhecimento de juntar as sefiras, né, com os planetas. E aí Júpiter está nessa transição importante que você está colocando aí. Né? E eu gostei de ver no outro dia, eu estava por acaso caiu na minha mão, e a gente não tinha nem planejado ainda falar algumas semanas atrás sobre essa pauta de hoje, e a carta do Eremita, que a arrumação dos arcanos maiores muda de acordo com a organização iniciática, né, com os estudos, mas é interessante que o Eremita está segurando uma lamparina do conhecimento. Todo mundo lembra da carta 9, né? Sim, verdade. E em vários tarôs, o símbolo de Júpiter está nessa lamparina. Sim. E está, em alguns lugares, está associado a um dos caminhos, né, que ligam Júpiter a outros pontos da árvore da Kabbalah. Em algumas tradições, é justamente o caminho que liga Júpiter a Tiferet, que é o Sol. Então, essa aí ele está virado, dependendo, né, da escola que você esteja trabalhando, você está virado com a iluminação justamente para o coração da árvore cabalística, que é justamente o coração crístico, que é Tiferet, que é o caminho direto para passar esse abismo, né, e você ir direto até o reino lá, né, até o Pai. Então, quem quiser aprofundar isso, que a gente não está aprofundando, a gente está fazendo aqui só uma passagem, estamos deixando os símbolos, né, você e eu, é um interessante pegar essa correlação entre os planetas, os arcanos maiores e as principais sefiras da Cabala. Sim, inclusive sobre isso, acho que eu queria fazer um comentário rápido, porque isso corresponde, né, a carta do Eremita é o arcano 9, geralmente, tá? Pode haver variações, mas geralmente é o arcano 9. Se a gente associar ao ciclo de Júpiter, esse arcano 9, ele é, ao mesmo tempo, o arcano que ele tem a ver com decréscimo, né? A luz está decrescendo no ciclo,
E ao mesmo tempo que essa luz está decrescendo, é simbolicamente também pode ser interpretado como a preparação para a entrada no abismo de Da'at, né? Essa conexão com a luz já não é a luz dos luminares, o indivíduo já está à beira do pórtico. Eu não vou falar mais que isso, porque senão, aí daqui a pouco, o pessoal das sociedades iniciáticas vem em cima da gente, mas assim, o sujeito está à beira do pórtico, né? Para a entrada ali no abismo, né? E aí, esse caminho que você menciona, fazendo um adendo, né? Representando e pegando o simbolismo do eremita e associado a Júpiter, o caminho do eremita, quando iluminado pela misericórdia e forjado o caráter antes pelo rigor, ele é o que preparou, por exemplo, né, Moisés para que fizesse a sua ascensão direto de Tiferet, passasse por Daat e chegasse, né, até a compreensão que redundou na lei, que é o caminho da sabedoria e ponto, não falo mais. Estou aqui parando para não falar mais, mas assim, agora, bem poucos, né, vão conseguir seguir esse caminho. Me parece, Adílio, que eu falei de 12 e acho que a gente podia falar um pouquinho do 13, né? Eu ia te falar isso, né? A Sim, gente já falou aqui só para complementar, né? Você falou do rigor, da misericórdia, né? Quem pegar sim. alguns livrinhos lá até do Paulo Coelho vai ver lá a ordem de Ram, rigor, Uhum, amor, misericórdia. Na sim, verdade, Ram é isso. sim, Mas e o 13? O 13 é uma transição, né? Assim como a gente tem o sim. 4 fazendo uma transição do 3, como é que o 13 faz uma transição do 12? Como é que você interpreta isso? Bom, vamos lá. Da mesma forma que você usou para ilustrar, né, essa vinculação, né, do eremita a esse caminho específico de conhecimento, eu vou usar um arcano de tarô para ajudar a gente a pensar. Vamos lembrar do que está divulgado lá nas escrituras canônicas, né? 13 é um número que num primeiro momento simbolizou a morte, mas também um renascimento, né? Nós tivemos 12 apóstolos, né? Mais o Cristo. Houve a morte do Cristo, né? Então esse 13º desapareceu, foi uma transição. E depois, na ressurreição e na continuação do trabalho crístico, nós temos o 13 já consolidado, passando para o 14. Teria a ver com o arcano A Temperança, né? Que tem muito a ver com o equilíbrio alquímico, né? Com a alquimia espiritual, numa outra fase. Então eu diria para você o seguinte: o 13 ele é o momento em que você é testado sobre como você aproveitou as influências desse grande benéfico no ciclo de 12 anos na tua vida. Falando em termos de psicologia profunda, já nem mais tanto de um ponto de vista esotérico, né? É aquele momento em que, ok, você passou pelas fases, você teve o crescimento, você teve a oportunidade, você teve a possibilidade de despertar da consciência, vem alguma coisa para te transmutar, para que você sofra, como dizem, né, algumas tradições, né, para que você sofra uma morte para renascer, né, que é representado lá pelo arcano 13 da morte, né? Aquele seu eu velho precisa morrer, né, usando até a analogia com o cristianismo, né? O homem velho precisa morrer para que venha o novo, né? Ele precisa morrer. E aí, quer dizer, ele faz a transição para o novo, né? Ele faz a transição para o novo. Acho que você teria até alguns, diria assim, exemplos, né, desse número 13 se concretizando, não? A transição para o novo, você fala? Isso, sim, da morte inicial e a transição para o novo. Olha, todos esses conjuntos de números, né, como eu estava pensando aqui quando eu te fiz essa pergunta, eles têm sempre um ápice e depois o que vem seguinte faz a Isso. transição. Uhum. Né? Você falou aí, por exemplo, do Cristo sendo o 13º. Né? Isso. Você tem a própria morte, né, lá no tarô, que é uma transição, não é necessariamente, eu vou morrer, eu vou pro caixão, não é isso, né? Alguma Tem coisa vai morrer. Alguma coisa vai se transicionar, vai Sim. morrer ali e vai recomeçar, porque tudo na natureza é cíclico, né? Então, o que esses números estão representando dentro do nosso inconsciente, numa das minhas interpretações, é justamente essa fase cíclica, né? E
impermanência do mundo, seja ele desse mundo ou do outro. Sim. Dessa maneira. Sim, pois é. Tem um elemento que eu acho que é importante pontuar dentro disso, que é o seguinte. A gente está falando em ciclos, tá? E a gente está falando do Júpiter, né? Falamos um pouco das fases da vida, né? Do seu significado, etc. E aí, em termos de psicologia profunda, Adílio, a ideia do círculo e a ideia da espiral acho que nos ajuda muito a pensar no próprio modus operandi de Júpiter. Porque Júpiter ele vai expandindo. Ele vai expandindo, mas se ele não tiver em algum momento um recuo, né, ele é tanto a expansão, o crescimento, etc., como ele é, por exemplo, a expansão de um transtorno mental. Como ele é, por exemplo, o luto indefinido, né, e outras coisas mais. E o que vai acabar sendo, e aí mais uma vez um aspecto de Júpiter importante para a gente lembrar, né, o aspecto da justiça, né? O que vai ser o fiel da balança? O fiel da balança é justamente o despertar da consciência, aquele chamado representado por Júpiter na sua posição de domicílio, que seria Sagitário, né, aquele chamado para o despertar da consciência, para o entendimento do seu papel, seja na tua vida cotidiana, seja no cosmos e até em relação a si mesmo. Sem isso, né, você tem a expansão que, elevada às últimas consequências e extremos, se a gente for pensar até em termos de astrologia médica, tá? Um posicionamento de Júpiter mal aspectado é a expansão de um câncer, por exemplo. É uma metástase, entendeu? Ele vai expandindo, né, e sem controle, né? Da mesma forma que a expansão da força física, né, a expansão das habilidades intelectuais e a luz, né, que vem refletida, né, de Tiferet lá na lanterna menor lá do Eremita, né? Sim, né? Acho que é mais ou menos por aí, né? E mais uma vez a gente vê que assim como é em cima é embaixo, né? Sem dúvida. Júpiter acaba sendo aí um canalizador de vários arquétipos e que a gente pode encaixar, e assim foi feito, né, na tradição iniciática, e em vários momentos da fase da nossa vida, não só da vida profana, mas da vida iniciática, mas também dentro do simbolismo, né, das tradições. Você encontrar Júpiter na alquimia, no tarô, né? Você falou aí da astrologia, que é um pouco o nosso foco hoje, é maior o nosso foco hoje, mas se você pegar qualquer dicionário de simbologia, você vai ver a quantidade de informações que Júpiter carrega. Não, todos os planetas carregam, mas ele é praticamente o planeta rei ali, né? Com exceção do Sol, né? Mas ele é um planeta principal. Lembrando que para os antigos, o Sol e a Lua eram planetas, não eram considerados satélites ou estrelas. Exatamente. Eram considerados dois dos 7 planetas tradicionais. E Júpiter era o terceiro. Era muito forte. Era o grande benéfico. Agora, vou falar só duas pontuações astrológicas, né? A gente já está chegando mais ou menos, né, próxima a esse tema que é interessante, mas é um tema de abertura, né? Que a gente faz. Então, 2 pontuações. A primeira nós temos lá em Touro uma estrela fixa chamada Algol, né? Que vem de Al-Ghul, né? Dos árabes, né? Que para os árabes, né, para os povos lá do Oriente Médio, mais do Oriente, seria a cabeça do demônio, né, uma estrela maléfica, né, ligada frequentemente à morte por decapitação e a outras formas de morte horríveis, caso o indivíduo tenha algum aspecto significativo ali no mapa. Um único aspecto faz com que essa estrela não seja tão terrível. Ela é terrível, mas não é tão terrível. Que é se ela estiver conjunta a Júpiter. Se ela estiver conjunta a Júpiter, ela significa que os seus inimigos, ao tentarem lhe fazer mal, eles saem prejudicados, né? Ela dá vitória aos inimigos, mesmo que você não lute. Isso de acordo com a tradição astrológica, né? Para a gente ver o poder, né? A extensão de Júpiter. Agora, eu quero fazer uma curiosidade, Adílio. Você sabe que hoje em dia a astrologia está muito difundida, né? E muitas pessoas de vários campos usam a astrologia, tá? Então vamos pensar um pouquinho simbolicamente para a gente dar um fecho aqui mais ou menos chave de ouro. Você deve ter ouvido, como muita gente tem ouvido aqui falar, tem uma expressão chamada bull markets, né?
Ou seja, para o pessoal do mercado financeiro, né, é um momento de euforia do mercado, né? O market, né? Euforia do mercado. Eu, como sou um sujeito pobre, eu nem fico tão eufórico, porque eu não tenho nada a ver com o mercado financeiro, apesar de saber ver uma outra coisa com relação a ele. E aí vamos pensar um pouco. Júpiter está onde? Ele está em Touro nesse momento, tá? Ele está em Touro já há algum tempo e Urano está em Touro também, tá? Urano tem a ver com revoluções, né, com modificações tecnológicas, etc., mudanças ali na economia, e Touro tem a ver com economia. E aí, rapaz, olha o que vem acontecendo no mundo nos últimos tempos. Vou começar com uma coisa relativamente recente, tá? Júpiter entrou em Touro, acho, se não me engano, em 2018. Mais adiante um pouquinho, no Brasil tem Pix, né? Revolução tecnológica. O Brasil tem Pix. Uma coisa. Depois começou um interesse crescente por criptomoedas. Uma outra forma de dinheiro e de tecnologia. E agora eu vejo né, muita gente do mercado financeiro, né, ali atiçado com um evento chamado Bull Market, né, que é uma corrida em direção às criptomoedas, porque vai haver um evento em abril, e marquemos isso em abril, mais ou menos em 20 de abril, em que... 2024, né? Agora, abril de 2024. Muito bem, abril de 2024, que nós estamos gravando esse programa em 2024. Um evento que os especialistas chamam de halving, né? Ou seja, vai haver alguma coisa ali que vai fazer com que, nas outras vezes acontecer, provavelmente vai acontecer agora, em que o valor do Bitcoin, que é uma moeda totalmente digital, venha a disparar, tipo triplicar futuramente. É uma previsão, não é uma profecia. Mas vamos olhar que curioso. Júpiter está em Touro e em abril ele vai fazer uma conjunção com Urano. Então Júpiter é exagero, tá? Etc. E você tem ali Urano, que além de ser um planeta das disrupções, é o planeta da alta tecnologia. Ora, criptomoeda, uma corrida atrás de criptomoeda, que tem gente que nem sabe o que é isso, está indo em direção a essa corrida, é o bull market, aí expressado, né? Só para a gente entender que às vezes os aspectos astrológicos eles aparecem na nossa vida cotidiana de modo exemplar. E mais uma vez dizendo, é previsão, não profecia, mas muitos analistas dizem que agora em abril o pessoal tem que comprar Bitcoin, tem que comprar Bitcoin, tem que comprar Bitcoin, etc. Eu não entendo nada disso, não recomendo porque eu não sei. Mas eu estou ouvindo muita gente da área de finanças, inclusive consultando astrólogos, tá? Para prever, né, o momento de comprar o Bitcoin. Então, assim, conheço uns 2 ou 3 que estão ganhando dinheiro fazendo isso, ajudando lá os caras do mercado financeiro, né? Então, assim, no século XXI. No XXI, usando um conhecimento milenar e a partir de um simbolismo de Júpiter, porque diz que após essa conjunção de Júpiter com Urano, que vai acontecer agora em abril, você vai ter uma expansão dessas novas formas de ganhar dinheiro. Pode dar tudo diferente, mas a previsão está aí, né? A previsão está aí. E Júpiter com papel de protagonismo, né? É só para a gente fechar e entender que a aplicação desses ciclos, desses aspectos astrológicos, etc., é algo que ajuda até, né, se você tiver a mente aberta o suficiente, a fornecer caminhos de entendimento que às vezes a ciência econômica, por exemplo, não vai ter total condição de te explicar, né? Sim, é interessante, né? Essa eu não sabia. Eu acho que essas questões tradicionais elas estão sempre permeando a mentalidade humana, né, e a sociedade. Sim. Então não deixa de ser, por mais que a gente viva o momento, né, da revolução tecnológica, sim, informática e etc. A gente, nós estamos aqui, né, desde 2018 com a Sabedoria Arcana, trazendo propostas dadas pelos nossos ouvintes, muitas das vezes, né, justamente de outras temáticas, né? Exatamente. Então, que associam a esse mundo contemporâneo que a gente vive hoje. Então, aproveitando aí essa deixa, né, essa não profecia, né, mas esse comentário que você fez, a gente já está caminhando para o final do nosso bate-papo de hoje, e aí eu queria saber se você tem alguma indicação de leitura, se você quer deixar algum livro, alguma coisa. E aproveitar para
falar do seu livro, né? A gente acabou de botar Perfeitamente. no ar, né, o livro Isso. sobre tarô, então a gente falou um pouquinho de tarô no meio do programa, então se Claro. você quiser já deixar aqui as Perfeito. indicações. Tá ótimo. Bom, eu vou falar de algumas indicações de leitura que eu gosto. Eu sugeriria, para quem está chegando hoje, quer entender mais sobre esse aspecto de astrologia, né, tem um livro da Liz Green que eu gosto muito, que ela associa a astrologia, a mitologia e a psicologia profunda, né? E o livro não podia ser mais sugestivo, que é o Curso Básico de Astrologia, né? Tem um Ah, sim. do Danny Rudia, que é Astrologia Esotérica, que eu gosto muito, né? Gosto muito mesmo. Tem mais alguns, nós temos alguns autores nacionais, né, que a gente pode indicar, né? Nós vamos ter um Rui Falcão, nós vamos ter um Carlos Holanda, que é um estudioso de astrologia, né, e Já etc. gravou aqui com a Já gente, gravou aqui inclusive. conosco, etc. Tem um livro dele que é bacana, é relativamente. Eu gostei muito, um livro relativamente antigo, né, que é lá dos anos 90 dele, e Paulo Duboc, chamado Astrologia, Ângulos e Aspectos. Eu acho que é um livro vale a pena, né, ser lido, livro muito legal. Tem. Todos é, eles mencionam Júpiter, né, no caso também, Mencionam, evidentemente, só para quem está ouvindo a mencionam. gente. Isso, exatamente. Mencionam e dão a Júpiter o protagonismo que me parece muito significativo, que desde a antiguidade vem sendo trazido, né? Agora, sobre Sim. o livro de tarô, que acho que até mais adiante será, já convido aos ouvintes, né, para a gente até eventualmente fazer uma live, alguma coisa assim, né, que vamos Vamos poder, fazer vamos uma falar live de mais. lançamento do seu livro. Isso. Esse livro de tarô, ele é resultado, Adílio, de uma espécie de sistematização do que eu venho desenvolvendo como estudo há mais de 25 anos, tá? A respeito. Então, eu procurei estudar não só várias tradições diferentes, como vários tipos de deck diferentes, e desenvolver, e aí sim, acho que me parece uma perspectiva que é mais do que uma perspectiva esotérica, né? Eu procurei desenvolver uma perspectiva mais pragmática, técnica, para quem nunca nem sequer chegou perto de um baralho de tarô. Então, a ideia é estudar, e isso eu faço no livro, né, os 78 arcanos, dentro das suas múltiplas possibilidades, tá? Fazendo uma correlação bem estreita entre os arcanos do tarô e a jornada do homem na Terra, tá? De modo que, seguindo ali esses caminhos abertos, é possível utilizá-lo de uma forma prática, né? Inclusive, eu tenho até ali algumas técnicas de tiragem no livro, etc. Ele já está em pré-venda pela Sabedoria Arcana, né? Que é o selo editorial. Em breve estará disponível para todo mundo. E assim, uma coisa é que eu trago uma perspectiva um pouco diferente. Ah, Nós temos várias tradições, por exemplo, você mencionou o Papus, o Oswald Wirth e outros, eles têm perspectivas de trabalho com o tarô extremamente importantes, porém associando tarô à cabala, tarô à astrologia e etc. E eu, sem desmerecer de modo algum esse trabalho importantíssimo desses místicos, eu estou trazendo uma perspectiva de, do tarô como se ele estivesse olhando para si mesmo, e eu chamo essa perspectiva de arcanológica. Então a ideia é olhar o simbolismo desses arcanos e, a partir dele, fazer uma interpretação dos caminhos possíveis para você ter aspectos divinatórios. Por isso que o subtítulo desse livro é Tarô para Iniciantes, a arte divinatória desvelada, porque a ideia é trazer ao público o máximo possível daquilo que nós conseguimos fazer sem acessar alguma capacidade psíquica extra ou até mesmo, né, uma grande iniciação esotérica e tudo mais. Isso aí é tarefa de cada um que quiser. Eu Claro. particularmente fiz isso, mas tem gente que pode resolver, não, quero saber só esse aspecto aqui do tarô. Então ele é Sim. e diria, ele é o primeiro porque eu quero fazer mais adiante, né, de uma espécie de curso, né, de uma espécie de curso dividido em volumes, né, de tarô. Então ele é o primeiro, é a base. E aí
pessoal que lê, eu acho que vai gostar. Entendeu? Eu acho que o Com pessoal vai gostar. certeza, Acho que vai gostar. com certeza. O livro está no ar, né, Sim, pelo seu editorial sobre Sabedoria Arcana, como você já falou. sim, Nós vamos fazer depois uma live de lançamento e se você quiser também depois aí um lançamento físico mesmo, quem sabe, a sim, gente pode sim. pensar nisso. E Legal. sem dúvida, eu acho que já fica o caminho aberto para que você possa oferecer algum curso Exato. introdutório, um curso mais aprofundado, aí seria Sim, com o público e com você a respeito do tarô. E dentro desse perfeito. curso, dentro desse livro, essas correlações, né, não Sim. só essa de Júpiter, que nós falamos hoje, mas todos os Oh, planetas e etc. vão sim. aparecer. É É. realmente uma obra interessante e desde já os parabéns aí, Pablo. Obrigado. Estamos aí. Estamos aí para fazer o possível, né? Porque podem falar várias coisas, mas aqui a gente não só nega informação. A gente Aqui pode não. ter um monte de defeito, né? Mas uma Sim, coisa que a gente tem feito é entregar informação ao longo desses. Nós vamos completar 6 anos já, né, sim. de podcast e 8 de projeto. Em quase 6 anos já foi bastante papo aí, bastante informação. Isso a Sim. gente não só nega, só quando não Não, pode não. falar mesmo. É, pois é. Aí não tem jeito. E aí, realmente, em respeito, né, a gente fica quietinho. É Legal. claro, é Perfeito. isso aí. Beleza. Então, Pablo, eu queria agradecer em nome da Sabedoria Arcana, que obviamente você faz parte, né, mas pela Sim, aula que você deu hoje aqui, nesse bate-papo, né, sobre a simbologia, os ciclos de Júpiter, né, sobre Júpiter em si. Parabéns, parabéns pelo livro. obrigado. E avisar aos nossos ouvintes que estamos sempre à disposição, como a gente colocou no início, com nossas redes sociais, com o nosso site, recebendo informações, recebendo propostas, né, recebendo ajudas também para manter o Sim, projeto. E estamos aqui sempre com o conhecimento arcano à disposição de vocês. é Então, isso aí. deixo aqui a palavra para você se despedir e depois eu vou Perfeito. fechar, então, o nosso papo. Bom, mais uma vez eu que tenho que agradecer, porque para mim é uma honra e um privilégio poder servir, né, a causa do conhecimento, né, e dentro da nossa proposta, né, de trazer temas relevantes, nichos, culturais, etc. E aí deixo a você, Adílio, que está aí, né, a gente está lutando ombro a ombro para manter e talvez até expandir. Quem sabe um aspecto benéfico de Júpiter não faz a gente expandir até o projeto, né? Ah, Exato. no Sabedoria Arcana, e é claro, agradecer profundamente aquelas pessoas que tiram um pouco do seu tempo para ver o trabalho que a gente está fazendo aqui, porque a audiência, né, e principalmente o apoio de vocês, seja concordando e seja às vezes com sugestões, eventuais até críticas para nós, é o que nos motiva a seguir em frente. Então, ficam as minhas saudações fraternais e saudações arcanas a todos os descendentes da sabedoria das eras e filhos de Sofia. Perfeito. Então, saudações arcanas a todos e até nosso próximo encontro. Abraços. Um abraço.